nós fizermos uma avaliação dos momentos que estamos vivendo nesse mundo, podemos considerar que vivemos num mundo tenebroso, num mundo que pode identificar como cheio de trevas, com tantas coisas acontecendo na vida das pessoas, tanta violência acontecendo na vida das pessoas, tantas desgraças acontecendo na vida das pessoas. Para que vocês possam ter uma ideia, as doenças erradicadas há muitos anos, há 30, 40 anos, está voltando. Nós não vamos nem falar da H1N1, essa doença que está matando pessoas. Todos os dias pessoas estão morrendo. Morrem em Campo Grande, lá em Naviraí um surto, inclusive uma epidemia, já 4 pessoas morreram, mais de 10 pessoas ainda, 20 pessoas estão ainda com os sintomas. Ataca qualquer pessoa. Essa influenza, essa gripe, antigamente chamada de gripe viária, começou lá na China, espalhou para o mundo, está aqui no nosso estado, está no Brasil, está em qualquer lugar. É uma preocupação ou não é? Sim ou não? Muito grande preocupação. Bom, não vamos falar da chikungunya, não vamos falar da dengue, não vamos falar da zika, mas e agora? Está chegando a cachumba. Cachumba eu ouvi falar quando eu era criança, e tomei a vacina quando era criança de cachumba. E não ataca somente criança, qualquer pessoa em qualquer idade. Se não foi vacinado, pode ter cachumba a qualquer momento, a qualquer hora. Coqueluche, a famosa tosse comprida, voltou também. Outras pestes que estão chegando. Então nós, como cristãos, nós temos que lembrar do Salmo 91, sim ou não? Que nenhuma peste chegará à sua casa. Amém, irmãos? Então nós temos que ler o Salmo 91, meditar no Salmo 91 e orar em cima do Salmo 91 para que peste alguma chegue à nossa casa e que nós possamos realmente estar protegidos por Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso. Vivendo no mundo tenebroso, como nós podemos viver nesse mundo tenebroso? Porque ele é tenebroso. Que escape nós vamos ter? De que maneira nós vamos sair? Como nós estaremos protegidos? Nós temos que buscar na palavra do Senhor algo muito importante, que é o escape, que é o alerta, que é o aviso. O aviso é a coisa mais importante, eu costumo dizer sempre, quem avisa, amigo é. E Deus diz, quem avisa, amigo é. Quem ouve a minha palavra e cumpre com os meus mandamentos, eu sou seu amigo. E isso é uma verdade. Então, a palavra de Deus nos traz alerta, através dos exemplos, através do que Jesus fala, do que os apóstolos falavam, de que nós devemos estar preparados para o pior. Porque o pior, ele acontece a qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dia após dia. Nós temos que estar vigiando e orando, como disse Jesus, vigiai e orai, vigiai e orai. Vocês vão prestar atenção no que diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10 em diante, para que nós possamos aprender a ouvir, lendo e ouvindo, o alerta de Deus para nossas vidas. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. O que está dizendo o apóstolo? Que não há justo. Mas nós podemos ser justificados por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo está dizendo que nessa geração, não é na nossa geração, lá naquela geração e nessa geração, quase 2000 anos depois, é a mesma coisa, vocês vão identificar. O que não pode é você se identificar nesse quadro que nós vamos mostrar agora. Não há nenhum justo, nenhum sequer, mas você pode dizer, eu sou justificado por Jesus Cristo, amém? Diga aqui, eu sou justificado por Jesus Cristo. O versículo 11, não há ninguém que entenda. Olha o que o apóstolo está dizendo, porque o apóstolo pregava, falava e as pessoas não entendiam, mas nós entendemos, sim ou não? Nós que temos e aceitamos Jesus como Cristo na nossa vida, nós entendemos a palavra, sim ou não? Ele diz, ninguém que busque a Deus. Naquela época, talvez, as pessoas ficavam isoladas ouvindo os apóstolos falarem a respeito de Cristo, mas não entendiam e não buscavam a Deus. Mas hoje nós temos a oportunidade de buscar a Deus, sim ou não? Sim, porque a palavra nos diz e nos ensina. Então não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Versículo 12.
Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. O apóstolo Paulo está dizendo que tem muitas pessoas, tem classe de pessoas que se desviam da fé, que seguem até Cristo Jesus por um tempo, que vêm na igreja, que participam, mas que de repente ficam frias. Pessoas que praticamente não se ligam mais naquilo que Deus está avisando para nós. Naquela época acontecia isso, mas hoje acontece também. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Mas nós temos que reverter isso na nossa vida. A palavra nos ensina que nós devemos praticar a benevolência, nós devemos amar as pessoas, devemos dar às pessoas aquilo que elas precisam ter. Não há um sequer, naquela época poderia acontecer isso, mas hoje nós temos o alerta do próprio Jesus Cristo que nós devemos fazer o melhor para as pessoas. Que diz mais o versículo? Versículo 13, sua garganta é um túmulo aberto. Meu Deus do céu, alguém já viu algum túmulo aberto? Quem já viu um túmulo aberto? O pastor Aldesi já viu, aquela irmã já viu, é algo terrível, né? O que acontece? Um mau cheiro, com certeza, tem um defunto lá. Com a língua engano, veneno de víbora está em seus lábios. Quer dizer, as pessoas falam fofoca, difamam pessoas, caluniam pessoas. Naquela época acontecia isso. Essa época acontece também, sim ou não? Sim, lógico que acontece. Então nós vivemos num mundo realmente tenebroso, num mundo perigoso. E o apóstolo tinha razão quando falava. Versículo 14, ele diz, sua boca está cheia de maldição e amargura. Quantas pessoas falam impropérios, palavras torpes, xingam, blasfemam? Muita gente. Nós não podemos estar classificados como essas pessoas. Versículo 15. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Fala da violência que está acontecendo, a violência no trânsito, violência nas famílias, violência dentro de casa, violência contra a criança, contra o idoso, contra a mulher. Todo tipo de violência. Nós vivemos nesse mundo, infelizmente. O que mais diz? O versículo 16, ruína e desgraça marcam seus caminhos. As pessoas hoje estão vivendo em ruína e desgraça porque realmente não buscam a Deus e não estão nem aí com a palavra e nem ouvindo o aviso de Deus. O apóstolo diz no 17, e não conhece o caminho da paz. E não conhecem o caminho da paz. O 18, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Presta atenção nesse último versículo, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Temer a Deus é aborrecer o mal, não estão nem aí para as coisas de Deus. Nesse mundo que nós estamos vivendo, de tantas coisas que têm acontecido, são poucas as pessoas que lembram de clamar a Deus. São poucas pessoas que estão procurando a Deus. São poucas pessoas que estão querendo ter uma vida de santidade. Pessoas que estão realmente na busca de algo precioso que é a vida eterna para as nossas vidas. E com certeza Jesus diz claramente, lá em Mateus no capítulo 6, versículo 34, ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus e as coisas que nós precisamos serão acrescentadas. É dessa forma que funciona, buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Nós vamos considerar essa noite, amados, algo que me chamou a atenção na meditação dessa palavra, dos últimos tempos, das coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Nessas situações que nós temos visto na televisão, pelos jornais, rádio, é tudo bíblico, tudo que está acontecendo. E nós temos que estar preparados, porque o aviso vem de Deus. Se não tomarmos posição na nossa vida e escolher o caminho certo, com certeza nós vamos fracassar, ficar envergonhados e sermos destruídos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e o versículo 4. Jesus respondeu. Jesus estava conversando com todos os seus discípulos, vários deles, e alguém fez uma pergunta para Jesus, né? Dize-nos, quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Porque Jesus estava falando do final dos tempos, das coisas terríveis que iam acontecer na volta dele. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Versículo 4, cuidado que ninguém vos engane. Jesus está falando o que? De engano. Presta atenção, amados. O alerta, o aviso de Jesus é cuidado.
que ninguém os engane. Isso quer dizer que nos dias de hoje, muitas pessoas possam nos enganar, trazer engano ao nosso coração, à nossa mente, para que nós possamos entrar no caminho errado, o caminho da perdição. O versículo 5, ele diz: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós temos que estar preparados, que muitas pessoas vão dizer, olha, o Messias chegou. Ou podem ser, entre aspas, profetas que estão nesse mundo, pregando a palavra, ou ouvindo a voz do capeta e não ouvindo a voz de Deus, enganando milhares de pessoas, levando para a perdição, conforme vocês vão ver na sequência dos textos aqui. O versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Meu Deus do céu, alguém está ouvindo falar de guerra? De rumores de guerra? Há quanto tempo está acontecendo essa coisa? Guerra ali, guerra aqui, guerra santa, Vietnã, Afeganistão, etc, etc. As guerras entre o mundo árabes, o terrorismo não deixa de ser uma guerra, explodindo casas, explodindo pessoas, o homem-bomba, uma situação que vocês estão observando no mundo, terrorismo de todos os tipos, é algo que está acontecendo. Mas Jesus diz assim, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Por que que Jesus disse isso? Porque Jesus quer provar a nossa fé. Jesus quer provar quem realmente nós somos, se somos fiéis a Ele ou se estamos nesse mundo apenas para nos deliciarmos das coisas desse mundo. Porque quando você observa lá em Paris, explosão de bombas, morrendo pessoas, ou em qualquer parte do mundo, vocês verificarão que realmente alguma coisa está errada. Onde estão estas pessoas que estão morrendo? Quais são os procedimentos dela na sociedade? Será que pessoas realmente buscam a Deus verdadeiramente, pedindo proteção e pedindo aquilo que é necessário para ter uma vida saudável, próspera, harmoniosa? Não, as pessoas buscam outras coisas. Jesus nos alerta de uma maneira muito importante. Versículo 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso está acontecendo, sim ou não? Sim. Nação se levantando contra nação, reino contra reino, fome em muitos países da África e terremotos em vários lugares, inclusive no Brasil. E terremotos terríveis, que consomem casas, prédios, pessoas. Mas alguém pode dizer assim, mas não tem cristão ali, onde aconteceu o terremoto? Será que não tem pessoas fiéis a Deus que foram engolidas pelo terremoto? Com certeza, com certeza. Mas Deus é culpado disso? Não. Culpado é o diabo. Culpado é o próprio homem que destrói a natureza e que tenta fazer de tudo para mexer no organismo de Deus, na essência de Deus, mexendo nas coisas que não deve mexer. Mas com certeza essas pessoas que morrem nessas tragédias, Deus sabe cuidar delas e por que isso acontece. O que nós temos que manter na nossa vida é fidelidade a Ele. O versículo 8 diz assim, tudo isso será o início das dores. Versículo 9, então eles se entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Amados, nós estamos verificando isso acontecer nos nossos dias. Muitos ficarão escandalizados. Tem muitas pessoas que se escandalizam por tantas coisas que estão acontecendo. Trairão e odiarão uns aos outros. Quantas pessoas estão traindo? Quantas pessoas estão odiando? Quanta violência tem acontecido na vida das pessoas, inclusive no seio da família. Quanto marido odeia a esposa, quanta esposa odeia o marido, os filhos odeiam os pais, os filhos matando os pais. Está na Bíblia. Mulher mata o marido mata a mulher, filho mata a sogra. Aliás, o genro mata a sogra, o filho mata o pai, como aconteceu esses dias aqui.
Um filho, um neto matou a avó, que aconteceu esses dias aqui. Vocês estão acreditando numa coisa como essa? Tá claro na palavra do Senhor, aviso. Pessoas se suicidando. Nós temos aqui, nada mais, nada menos, amados, 4 suicídios por semana. 4 pessoas perdem a vida, e não importa a idade, jovem, adulto, cansou de viver, se mata. Existe um espírito de morte nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Por isso, nós cristãos que cremos em Jesus Cristo, temos Jesus na nossa vida e que nós ouvimos e vemos e meditamos na palavra, sabemos que tudo isso está acontecendo porque é bíblico. Nós temos que fazer o quê? Tomar uma posição na nossa vida. Posição. E que diz mais: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, irmãos? O que Jesus está dizendo? Que no final dos tempos, e nós estamos vivendo nesse final de tempos, aquele que não crê no Senhor Jesus, aquele que não crê, poderão perder a vida, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos ficarão frios por tanta iniquidade, por tanta coisa que está acontecendo nesse mundo tenebroso que a gente está vivendo. As pessoas perdem a fé, esfria, não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar a Deus, fica numa situação anulados. Mas Jesus diz claramente para nós, é questão de escolha, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como que você vai perseverar? Através da fé, através da busca, através da oração, através de confiar em Deus, através de uma busca incessante, colocando suas necessidades, seus problemas diante de Deus, para que Ele possa realmente fazer o melhor para a sua vida. Amém, irmãos? Nós temos que meditar nessa palavra, e a palavra é tão clara, tão maravilhosa. Versículo 21, olha o que diz Jesus no versículo 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Tudo que nós estamos passando, vai vir coisa pior aí, tribulação pior. Tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Quando nós lemos essa passagem, é Jesus que está falando, eu tenho que lembrar no que Davi disse: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. O que é sombra? É algo opaco, quer dizer, escuro, sombra da morte. Não terei medo, porque sei que tu estás comigo. Então, quando nós temos a certeza que nós estamos com Jesus Cristo, pode vir qualquer tipo de tribulação na nossa vida. Nós podemos perder coisas, podemos perder bens, podemos perder pessoas queridas, mas nós temos que perseverar e crer realmente que algo de positivo, de bom vai acontecer, porque é a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Versículo 22 diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Isso quer dizer que Deus está abreviando, porque se tivesse algo mais extenso, essas tribulações, essas aflições, ninguém sobreviveria. Mas Deus diz assim: mas você, que foi eleito por mim, os dias foram abreviados. Amém, irmãos? Os eleitos, os escolhidos, aqueles que estão perseverando, aqueles que têm o real sentimento de que foram resgatados por Jesus Cristo, aquele que aceitou Jesus como Senhor de sua vida, aquele que reconhece o sacrifício da cruz, aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus, aquele que busca a Jesus de todo o coração. Esses são os eleitos. E o versículo 23 diz assim: se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Presta atenção que isso é sério. Pode aparecer pessoas aí fazendo grandes milagres, e as pessoas vão atrás do milagre. As pessoas vão atrás da materialidade, das riquezas, das coisas que querem ver. As pessoas às vezes querem ver.
e vão atrás de vários profetas que se intitulam Cristo. Quando eu disse falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos, engana todo mundo, porque todo mundo vai atrás. Você vê algumas igrejas, algumas denominações aí, que a gente coloca até em dúvida, milhares de pessoas, coisas fantásticas. Fantástica. Um lencinho custa R$1.000. Um lencinho abençoado custa R$1.000. Para receber as bênçãos de Deus, você precisa pagar R$1.000? Sim ou não? Lógico que não. Um vidrinho de óleo, menorzinho que esse, metade desse aqui, R$1.000. Aqui você tem de graça. Amém, irmãos? R$1.000. Óleo de unção. Campanhas disso, campanhas daquilo para arrecadar verdadeiras fortunas. Falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Enganar quem? Os eleitos, aqueles que aceitaram Jesus, porque não se vê falar de salvação, não se vê falar de vida eterna, se vê falar de muito de prosperidade, de prosperidade, de prosperidade, de prosperidade, de coisas que estão acontecendo e vêm testemunhos, vêm pessoas que choram, que falam, mas tudo isso é falso. Nós precisamos tomar cuidado, porque Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele dá as coisas de graça. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Jesus disse, se vós permaneceres em mim, presta atenção no que eu estou dizendo, amados. Jesus está dizendo, se vós permaneceres em mim, João 15:7, se vós permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito. Amém, irmãos? Jesus não está dizendo, se você der R$1.000 para uma página da Bíblia que eu escrevi, vocês vão... Não, Jesus está dizendo, se vós permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, pode pedir tudo o que quiseres e vos será feito. Amém, irmãos? Jesus, tudo que pedires em meu nome, eu farei, nisto será glorificado meu Pai. Salmo 50 diz assim, num dos versículos, invoca-me na angústia e eu vos aliviarei e tu me glorificarás. Está falando de dinheiro? Não. Está falando o quê? De bênção. Está falando de busca, está falando de compromisso, está falando de entrega. Deus não quer os teus bens, Deus quer a tua vida, Deus quer que você esteja disponível para Ele, Deus quer que você o ame, que você coloque você para Ele. Amados, Deus nos dá um recado muito importante, muito especial, que nós não podemos desconsiderar no dia a dia da nossa vida. No versículo 31, ele diz assim, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, irmãos? Quando Jesus voltar, ele vai tocar a trombeta e os eleitos saberão que ele está vindo e serão reunidos. O versículo 35 diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Isso quer dizer que é verdade, eu tenho que crer na palavra, senão o que eu estou fazendo aqui? Como nós aceitamos Jesus se nós não cremos naquilo que Ele fala? É Jesus falando, é Jesus dando aquele aviso, é Jesus dando um alerta de que muita coisa está acontecendo e vai continuar acontecendo, mas nós temos que ter a nossa escolha. Vamos ver o versículo 42. Portanto, Jesus está dizendo ainda, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém, irmãos? Presta atenção.
Olha, um ladrão vai atacar a sua casa à meia-noite. Você vai ficar dormindo e esperar o ladrão entrar? Não. Você vai ficar esperando lá com um monte de polícia para prender o ladrão. Sim ou não? Então, a hora que Jesus vier, nós não vamos saber que hora que ele vem, nem o dia. Mas nós temos que estar o quê? Preparados. Amém, irmãos? Temos que estar preparados. Nós temos que vigiar e orar. Nós temos que vigiar e orar, nós temos que estar atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós temos que enxergar o espiritual, porque o material nós estamos enxergando, as situações, as aflições, os problemas, todos os dias nós convivemos com isso, mas nós temos que olhar para Jesus. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Crônicas, no capítulo 20 de Crônicas, que fala sobre a nação de Judá. Josafá estava com todo o povo reunido quando cercaram vários inimigos e iam atacar Judá. E Josafá não sabia o que fazer. O que ele fez? Ele chamou todas as pessoas, crianças, meninos, ficaram no átrio, ficaram em pé orando a Deus. Falou assim: Senhor, a situação está muito difícil, nós vamos ser atacados por esses povos, 4, 5 exércitos, nós não temos como nos defender, a situação está complicada, estamos aflitos. Vem aí uma tribulação, vem aí uma coisa fantástica. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, mas meus olhos estão postos no Senhor. Amém, irmãos? Quando você estiver passando por tribulação, aflição, os teus olhos têm que estar no Senhor, buscando ao Senhor, para que você tenha o livramento. E Josafá teve o livramento. Amém, irmãos? O exército ficou confundido e todo mundo acabou morrendo. E Judá foi liberto dessa opressão. Vigiar e orar. Deus requer de nós apenas 3 coisas. Primeiro, nós temos que sair do grupo dos injustos. Nós não podemos ser classificados como ímpio. Ímpio é aquele que não quer saber de Deus. Ímpio é aquele que quer viver mais para o mundo do que para Deus. Um pouquitico para Deus só. E muita coisa para o mundo. Os prazeres são 99%. 1%, de vez em quando eu lembro de Deus. Não, ao contrário. Nós temos que estar na plenitude, 100% voltados para Deus. As coisas sequentes é Deus que vai nos dar, porque nós vamos esperar. Amém, irmãos? Buscar o reino primeiro, depois vamos ter as coisas que nós precisamos. Vamos sair do grupo dos injustos, não estar naquela classificação que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Deus requer de nós apenas 3 coisas. Olha, gente, amados, nós pedimos tantas coisas para Deus, pedimos prosperidade, saúde, vida harmoniosa, proteção, que Ele nos livra. Nós pedimos tantas coisas para Deus, 90% da nossa oração é pedir. 5% agradece. Outro 5% louva. Nós temos que inverter essa situação. Nós temos que aprender a adorar a Deus, agradecer a Deus e pedir o suficiente para que Ele possa nos dar, porque Ele sabe as nossas necessidades. Mas Jesus disse que nós temos que ser persistentes nas orações, porque se nós não pedirmos, nós não vamos receber. Jesus não disse: vós permanecereis em mim, minha palavra permanecer em vós. Pode pedir tudo o que quiseres e vos será feito. Está fazendo o que é para pedir. Mas nós temos que, antes de pedir, adorar, agradecer, declarar o nosso amor a Ele. De tanta coisa que nós pedimos, Ele requer de nós apenas 3 coisas. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, ele diz assim para nós: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Na verdade, não é o que Deus pede para nós, não. Ele exige. Exigência, exige. Primeiro, que pratique a justiça. Que pratique a justiça. Nós temos que ser justo, amar as pessoas, cuidar das pessoas, respeitar as pessoas, ser bondosos com a pessoa. É a segunda coisa que ele diz, que pratique a justiça. Segundo ponto, ame a fidelidade. Nós temos que ser fiel a Deus.
Porque Deus é fiel, Deus é amor. A fidelidade é a coisa principal na nossa vida. Deus quer que você seja fiel a Ele, cumprindo com os mandamentos, orando, buscando, vigiando, alertando as pessoas, porque você conhece a palavra, Ele avisa que a coisa vai pegar, a chapa vai ficar quente, vai esquentar mais. Mas nós temos que estar preparados para isso, com confiança. Pratique a justiça, ame a fidelidade, e o principal que Deus exige de nós, e ande humildemente com o seu Deus. Amém, irmãos? Andar humildemente com Deus. Andar com Deus. Jó andava com Deus e desviava dos maus caminhos. 3 coisas apenas, amados, que parecem simples, mas não são. Praticar a justiça. Como que nós podemos praticar a justiça no dia a dia da nossa vida? Nós respeitamos as leis de trânsito, nós respeitamos as pessoas. Você respeita a sua esposa, você respeita o seu marido, respeita os seus filhos, filhos respeitam os seus pais, respeita o seu patrão, patrão respeita o seu empregado. Você cumpre aquilo que a lei de Deus nos ajuda, nos orienta, e principalmente a lei dos homens também, praticar a justiça. Amar a fidelidade, ser fiel a Deus em todos os sentidos, buscando a Ele de todo o nosso coração para viver da dependência dEle e reconhecer que somos dependentes dEle. Fidelidade não é somente isso. Ser fiel com a esposa, fiel com o marido, fiel com os seus compromissos. A fidelidade ela é abrangente, e a fidelidade a Deus. E andar humildemente com o Senhor. Estar junto dele todos os instantes da sua vida, humildemente. Não ser soberbo, não ser invejoso, não ser orgulhoso, não ser intolerante. É buscar dentro da palavra do Senhor aquilo que nos traz satisfação e alegria e confiança a Ele, e um bem-estar chegará à nossa vida. Amém? Deuteronômio 30, 19, olha que Deus nos diz através daquele povo de Israel, mas serve para nós hoje em dia. Ele diz: o céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti. Presta atenção. O céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amados, presta atenção no que diz a palavra. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês. Deus falando àquele povo que serve para nós hoje. Olha, o céu e a terra testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele dá uma condição para nós. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Amém, irmãos? Deus fala para nós escolher a vida. Qual é a vida? Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Eu sou o caminho e a vida. Jesus Cristo é esse o caminho que nós precisamos aceitar, buscar todos os dias da nossa vida. Ouvir o que Jesus está nos dizendo através dos profetas, através daquilo que Isaías disse, tantas coisas maravilhosas para as nossas vidas. Deus nos tem dado a oportunidade de escolha. Ele não fez você um robô, Ele não fez você uma pessoa que é monitorada, não, Ele fez você com vontade de decidir o que você quer da sua vida, a bênção ou a maldição. Não, eu escolho a bênção, glória a Deus, aleluia, te dou a vida ou a morte. Porque tem pessoas que escolhem a maldição. Sabe por que escolhem a maldição? Porque querem ter uma vida errada, contra as leis de Deus, contra a lei das pessoas, dos homens. São os fascinas, são os bandidos, são as pessoas que estão à margem da lei, são as pessoas que espancam, os pedófilos, pessoas que fazem coisas ruins contra as pessoas, estão à margem. Essas pessoas escolheram a maldição, elas são malditas. Escolheram também a morte. As pessoas que gostam de se drogar, que fumam. Todo mundo sabe que a pessoa que fuma, uma hora vai ter um enfisema pulmonar e pode morrer. Pessoa que bebe, alcoólatra, uma hora ela vai ter problema sério.
de fígado, pode ter cirrose hepática, vai morrer. Está escolhendo o quê? A morte. Pessoas que escolhem a droga, o vício, vai acabar morrendo. Então as pessoas às vezes precisam se livrar dessas coisas que nós chamamos de vício, recebendo ajuda das pessoas, da família. Por que as pessoas estão cometendo suicídio? Ou é por droga, porque está deprimida, porque falta alguma coisa, falta um amor, falta um carinho, falta um abraço, falta um zelo, falta um cuidado, falta alguma coisa. As pessoas ficam se sentindo tão desamparadas que acabam desistindo da vida. E acaba trazendo tragédia para a vida das pessoas. É a coisa mais triste que tem, quando uma pessoa comete suicídio e não morre. Presta atenção no que eu estou dizendo. A pessoa começa, faz tentativa de suicídio. Ela comete, mas ela não morre. Uma moça se jogou no viaduto Ceará. Infelizmente, essa moça tinha um relacionamento homoafetivo com outra moça, e a moça resolveu sair dessa vida e arrumou um namorado. E disse: olha, estou com você já há 3 anos, nosso relacionamento foi bom, enquanto durou. Só que agora me apaixonei por um rapaz, eu não quero mais ter essa vida. Eu não quero mais ter esse relacionamento homoafetivo com você. Você tem que entender isso, porque eu quero agora ter filhos, eu quero ter uma família constituída, etc. Muito bem. A moça, quando recebeu essa notícia, para chamar a atenção dessa moça, o que ela foi? Ela foi lá no viaduto da Ceará e se jogou. Caiu em cima de um carro. Em cima de um carro, com certeza amorteceu a queda, porque se ela cai na avenida e bate a cabeça, um carro poderia atropelá-la. Não aconteceu isso. Ela caiu em cima de um carro. Quando caiu aquele impacto, o motorista parou na hora. Ela quebrou a costela, está toda arrebentada. Ela está tetraplégica. Tetraplégica, ela está assim, só mexe a cabeça. E pedem para morrer todo dia. E a família, lógico, vai ter que ficar desse jeito. Sabe quantos anos a moça? 30 e poucos anos. Até que, quantos anos ela vai ficar naquela situação? Por quê? Porque não cumpre, porque não busca, porque vive de uma maneira errada, desregrada. Isso está acontecendo todo dia, toda hora. São pessoas que perdem a vida, pessoas que morrem. Briga na frente da escola. Uma menina, vou te pegar lá fora. Vou pegar você lá fora. E as outras pessoas incentivando. Pega mesmo, pega mesmo. De repente a menina sai e a outra vai para cima dela. Bate a cabeça no chão. Tem um espasmo, traumatismo craniano, e a menina morre, 16 anos de idade. Depois a menina que bateu, que brigou, ficou desesperada. Meu Deus, não era para acontecer isso. Não era para acontecer, mas aconteceu. Porque as pessoas não pensam. Não existe orientação familiar a respeito das coisas que estão acontecendo nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Nós não podemos deixar de pensar que nós estamos vivendo no mundo tenebroso. Jesus disse: no mundo jaz o maligno. A palavra de Deus diz que o Deus desse século, o diabo, veio para cegar as pessoas. Então nós temos que orar e vigiar e orar, como disse Jesus, senão nós não vamos ter vida saudável, vida plena, vida agradável. Mas nós temos que aprender com Jesus Cristo, de que Ele disse que nos deu uma vida abundante. Amém? Nós temos que escolher aquilo que queremos. Amém, irmãos? Você vai fechar seus olhos, nós vamos orar agora, interceder pela sua vida. Nós sabemos que nesse mundo tenebroso que nós vivemos, tem sempre um escape, tem sempre uma saída. E a saída, sem dúvida, é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E é através dele que nós vamos colocar o nosso coração e dizer: Pai, muito obrigado. Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue tão precioso por nós, e que nos dá a oportunidade de escolha, porque Ele é a ressurreição e a vida. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que nos traz alegria e paz. Coloque a mão no seu coração. Diz para Jesus Cristo que você o ama.
Diz para Jesus que você está aqui na novena da restituição e da restauração. O que você perdeu no decorrer do tempo, você pode ser restituído, porque Deus vai restituir para você nessa noite. Coloque sua vida diante do Pai. É você e Deus, é você e Jesus. Entregue sua vida para Ele. Diz que você o ama, que você o quer. Ó Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, nós não podemos viver sem o Senhor. Nós queremos louvar ao Senhor, glorificar o Teu nome e Te buscar de todo o coração. Queremos aprender cada vez mais de Ti, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Tu nos dá o alívio quando nos ensina o que vai acontecer, o que está acontecendo, e nos dá a oportunidade de escolha. Nos tira da situação terrível que estamos vivendo. Nos protege, Senhor, do maligno, do diabo que quer destruir, matar e destruir, roubar. Não deixa roubar a nossa felicidade, a nossa alegria, não deixa destruir a nossa vida financeira, não deixa o diabo matar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso amor por Ti, Senhor. Ó Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, requeremos salvação para as nossas vidas, queremos santificar a nossa vida, queremos escolher o Senhor como o Senhor da nossa vida, queremos viver na Sua dependência, buscando ao Senhor de todo o coração, todo dia, toda hora, todo instante, declarando que somos totalmente dependentes de Ti. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, alivia o nosso coração de tanta angústia, de tanta amargura, de tanto medo, de tanta preocupação. Nós queremos crer que Tu podes todas as coisas, Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o chefe, Tu és o Deus que traz tudo que nós necessitamos, o médico dos médicos. Ó Pai, remova de nós toda angústia, toda tristeza, toda preocupação, quebra a depressão, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito que traz a depressão, todo espírito que traz a enfermidade, eu repreendo todo espírito que traz a injustiça, que traz a falência, que traz a desunião de casais, que traz o vício da droga, que traz o vício da prostituição. Ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus todo mal, quebramos as feitiçarias, quebramos os trabalhos feitos, seja onde vier, qualquer tipo de influência negativa do mal, está quebrado agora em nome de Jesus. Derrame Tua unção de ousadia e de coragem, derrame Sua unção de cura, Senhor, de restauração, de restituição, aquilo que nós perdemos no decorrer do tempo, restitui, Pai, que o milagre possa acontecer, porque o Senhor é especialista em milagre. Colocamos sobre o Senhor todas as nossas aflições, todas as nossas tristezas, ó Pai. Alivia o nosso coração, nos dê um espírito de ousadia e de coragem para enfrentar essas tribulações, essas aflições. Queremos sair desse mundo tenebroso, queremos viver olhando para o Senhor, dependendo do Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, o consumador da nossa fé e o autor. Ó Deus Pai, abençoa cada vida que está aqui essa noite. Traga um bálsamo de alegria e de paz, para que cada pessoa possa sair daqui revigorado, restaurado e fortalecido na fé para viver dependente do Senhor. Fique em pé, amados, estenda a sua mão, que nós vamos abençoar a sua vida agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que você possa sair daqui revigorado, restaurado, fortalecido. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te livrando e te protegendo. Para que você possa ter prosperidade, saúde, alegria e muita paz. Livrando-o de qualquer ataque inimigo. E que a vitória esteja na sua vida. E que Deus possa protegê-lo dos falsos enganadores que existem por aí. E que a escolha de vocês possa ser pela vida e a bênção. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Dê um abraço no seu irmão, desejando hoje foi meu dia de vitória. E vão na paz do Senhor Jesus e até quarta-feira que vem. Sejam vitoriosos em nome de Jesus.